Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez à nosso estudo sobre gramática, né? Hoje nós vamos falar sobre os processos de formação de palavras, né? O que é isso? Na língua, nós temos palavras que são criadas, né? São aquelas palavras que não existe um processo por trás, simplesmente inventou-se aquele nome, definiu-se que aquele som, né? Corresponderia a tal objeto ou animal. Tá? E nós temos as palavras que são formadas, ou seja, são palavras que são criadas, né? São feitas a partir de outras já existentes. Né? Então é isso aí que nós vamos chamar de processo de formação de palavras. Certo? E é o nosso assunto que vamos falar hoje. Mas antes de entrar nos processos em si, né, dos tipos de formação, nós temos que primeiro analisar que estruturas, né, fazem parte das palavras, ou seja, os morfemas. Tá? O primeiro deles é o chamado radical. Né? Radical, ele é a parte da palavra que contém o seu sentido, né, a sua base. E como tal, ela não muda, certo? Então, quando você pega uma palavra qualquer e forma uma outra a partir dela, né, o que vai ter comum entre a palavra original ou primitiva e a palavra formada que vem depois vai ser justamente esse radical, já que o sentido ele vai ser sempre semelhante. Tá? E aí, essas palavras são formadas uma a partir das outras, né, que vão conter o mesmo radical, nós vamos chamar de palavras cognatas, ou seja, são palavras da mesma família. Olha só como isso aqui funciona. Então, tenho, por exemplo, a palavra porta, certo? A partir dela, eu posso formar a palavra portaria. Eu posso formar a palavra porteiro. Pode notar que nas três palavras, as letras P-O-R-T, né, porte, elas se repetem de uma para outra. Por quê? Elas são o que nós chamamos de radical, né, aquele termo que se repete ao longo das palavras formadas. Tá? O segundo elemento são as desinências. Tá? Essas desinências elas vão se juntar à palavra, certo? Para modificá-la, tá? Só que as desinências elas não mudam o sentido da palavra. Você não cria uma nova palavra no sentido de você modificar completamente. Como, por exemplo, você tem feliz, se você botar infeliz, você cria outra palavra que muda o sentido radicalmente, né? Uma é contrária da outra. A desinência ela vai estabelecer flexões, né? De gênero, né, masculino e feminino, de número, singular e plural, de tempo, de modo, né, que são flexões de verbais, né, flexões de pessoa e assim por diante. Tá? Então a desinência ela não muda essas questões mais profundas da palavra. Por exemplo, eu vou ter aqui a palavra porteiro e aí eu posso, né, colocar aqui a desinência de plural, o S. Eu vou ter porteiros. Então essa é a desinência de número. Tá? Se eu botar porteira, né, no sentido de você ter uma mulher exercendo a função dentro da portaria, não a porteira de fazenda, né, você vai ter aí uma flexão de gênero. Então o A vai ser uma desinência de gênero. Tá certo? Essas desinências, elas podem ser nominais ou podem ser verbais. Né? As desinências nominais são aquelas que vão modificar nomes, tá? Que vão ser as desinências de gênero e as desinências de número. Tá? Enquanto que as desinências verbais são aquelas que vão modificar os verbos. Tempo, modo e pessoa. Tá certo? Então, desinência é isso daí. Os afixos, que é o que nós vamos tratar melhor nessa aula aqui, né, são elementos formadores de fato novas palavras. Quando você coloca um afixo em uma palavra, você normalmente muda o sentido dela. Lógico que fica dentro da mesma família, fica um sentido derivado
do sentido anterior, mas ainda assim é uma nova palavra. E aí esse afixo ele pode ser colocado tanto antes das palavras quanto depois delas, né? No caso o radical, né? A palavra fala radical. E aí você vai ter, se for colocado antes, é prefixo, se for colocado depois é sufixo, certo? E não existe limite de número para você colocar prefixos e sufixos. Você pode ter uma palavra que vai ser formada por vários prefixos ou por vários sufixos sem problema, depende do sentido que você quer botar, né? Por exemplo, uma palavra inventada super, hiper, mega interessante, né? Então você botou 3 prefixos, super, hiper e mega, para dar uma ideia de intensidade para aquela outra palavra que você está falando, certo? Ainda nas estruturas nós vamos ter o chamado morfema zero. O que é isso aí? É quando você, para estabelecer uma flexão de gênero, ou de número, ou o que for, você não bota desinência, você deixa sem nada. É um exemplo, a desinência de singular. Né? O plural você põe um S. O singular você não põe nada. Então, porteiro é singular pela ausência de uma desinência do plural. Ou seja, porque tem ali um morfema zero. Tá? A vogal e a consoante de ligação é o que o nome fala. Porque muitas vezes você vai juntar um radical da palavra com um sufixo, por exemplo. E aí vai ficar um negócio muito estranho. Né? Por exemplo, você tem aqui o porta, para formar ali o porteiro, né? Você vai juntar, você vai pegar o radical, porte, e vai juntar com o sufixo iro, tá? E aí fica aquela coisa, porteiro fica uma coisa meio estranha. Aí o que você faz? Você vai adicionar mais um morfema aí. Então você vai pegar o radical mais uma vogal de ligação, mais aí sim o sufixo. E aí você forma a palavra porteiro. Tá certo? Então a consoante funciona da mesma maneira. Então são elementos que vão ajudar a construir a palavra de maneira a ficar com uma pronúncia melhor. Eu tenho sempre que lembrar que na língua, né, ela é prioritariamente fala. Tá? Tanto que nós temos várias línguas, né, que não tem o elemento escrito, é só o elemento oral. Então a língua ela é prioritariamente fala. Então na hora que você cria uma nova palavra, você forma uma nova palavra, você vai priorizar a questão da pronúncia. Tá? E a vogal temática é aquela vogal, ela tem um efeito similar à vogal de ligação, só que ela se aplica ao verbo. Tá certo? Então ela também vai juntar o radical do verbo com as suas desinências, no caso. Então, e essa vogal temática ela vai ser de acordo com a conjugação do verbo, né? Nós já abordamos aqui em um outro vídeo essa questão das conjugações. Então, a vogal temática, primeira conjugação, é o A, de segunda, é o E, terceira, é o I. Tá? Então, vai ser essa aqui. E alguns tempos verbais usa apenas a vogal temática, né? Para compor o tempo verbal, né? Por exemplo, cantar, canta, né? Sendo as outras desinências consideradas morfemas zero. Né? Então a ausência de desinências é justamente o que vai dar aquele tempo verbal ali. Tá certo? E aí, pessoal, nós partimos para a questão da formação de palavras mesmo. Né? Então nós temos aí as derivações. Né? Que derivação é que você tem uma palavra e a partir dela forma uma outra. Tá certo? Vamos ter as composições, que são as palavras compostas, tá? Que você junta duas palavras para formar uma terceira palavra diferente. Tá? Vamos ter o hibridismo, né? Que é a junção de elementos de línguas diferentes. Tá? E vamos ter a onomatopeia, né? Que são aquelas palavras geradas a partir de sons naturais. Né? Tipo zum zum, né? Vai virar zumbiro, mas vai falar isso um pouquinho mais para frente. Tá? Começando com as derivações. Então nós temos aí, os nomes são bem autoexplicativos. Tá? Então derivação prefixal é aquela que você vai formar uma nova palavra a partir da colocação do prefixo, ou seja, vai colocar um afixo antes
da palavra original. Então seria, por exemplo, você de feliz, né, formar in, né, mais feliz. Então, ao formar infeliz, né, você vai ter aí uma derivação prefixal, porque formar essa palavra eu coloquei aqui um prefixo. A derivação sufixal, né, é a colocação de sufixo naquela palavra. Então você vai falar, por exemplo, a palavra felizmente, né? Então você vai colocar aqui a palavra feliz, né, mais o sufixo ente, né, tendo o M aí como consoante de ligação. Então você tem aí uma derivação sufixal. A derivação prefixal e sufixal, como o nome já fala, é você colocar prefixo e sufixo para formar uma nova palavra. Só que o que não o que quer dizer não necessariamente ao mesmo tempo? É que você pode primeiro colocar um para depois colocar o outro. Exemplo é quem está falando, eu posso ter primeiro a palavra infeliz, que já é prefixal, e a essa palavra juntar o sufixo ente para formar infelizmente. Tá? E eu posso decompor esse infelizmente para felizmente retirando o prefixo. Então, quando a gente fala que a colocação não ocorre ao mesmo tempo, gramaticalmente você está falando que eu posso colocar somente um ou somente o outro. Está ali os dois juntos, mas não é obrigado a eles estarem assim juntos. Tá? Diferente do que ocorre na derivação parasintética. Nessa daí, eu vou colocar prefixo e sufixo, tá? Só que eles vão ter que entrar ao mesmo tempo. Ou seja, a palavra só com sufixo não existe e a palavra só com prefixo não existe. Só vai existir se você colocar os dois. Um exemplo disso é a palavra acorrentado. Tá? Você não existe, né, a palavra acorrente, assim como não existe a palavra correntado. Tá certo? Então, esse é um exemplo de derivação parasintética. Então, você vai ter termos, né, que você vai ter que colocar prefixo e sufixo juntos para eles poderem existir. Tá? A derivação regressiva é quando você tem uma palavra qualquer e você perde elementos para formar uma nova. Tá? Por exemplo, você tem a palavra motocicleta e você forma moto, porque o cicleta ele foi regredido. Você vai perdendo elementos da palavra aí. Tá certo? Então, essa é o que vai chamar de derivação regressiva. Tanto de uma ponta quanto para outra. Né? Você tem a palavra Flamengo e as pessoas falam apenas Mengo, né? Ou costumavam falar na torcida. Né? E por fim, você vai ter a derivação imprópria. O que é isso daí? É quando você pega uma palavra e ao mudar de contexto, né, colocar em uma outra oração, por exemplo, você vai mudar a classe gramatical dela. Por exemplo, comprei uma camisa verde. E aí esse verde aqui, ele está agindo como adjetivo. Ok? E eu posso falar o seguinte, eu mudo para uma outra oração. O verde deve ser protegido. Protegido, certo? E aí, nesse caso, esse verde aqui, dessa outra segunda oração, ele está funcionando como substantivo. Então aí eu tive uma derivação imprópria. Né? O verde, que naturalmente ele é adjetivo, ele está aí funcionando como substantivo, né? Mudou o significado, mas mesmo assim é a mesma palavra. Okay? Então a derivação imprópria ocorre quando você muda a classe gramatical de uma palavra. Já os processos de composição, eles são junção de palavras. Um exemplo mais clássico que guarda-roupa, acho que é impossível. Né? Aí nós vamos ter dois tipos. Né? A composição por justaposição é quando você une as duas palavras, né, e não ocorre perda de elementos em nenhuma delas. Tá?
guarda-roupa, guarda-sol, né? Para-raios e assim por diante. Você vai ter aí as palavras se juntando sem perder elementos, tá? Já a composição por aglutinação, você vai ter a junção de duas palavras e um elemento ou mais de uma ou das duas palavras ele é perdido, né? Por exemplo, você tem aí a palavra aguardente, você tem a água e tem ardente. Na hora que juntou aí um dos dois A's, né? Ou o A final de água ou o A inicial de ardente, ele foi retirado. E aí você tem a palavra aglutinada aguardente, que parece uma palavra única, mas na verdade é a palavra composta. Outro exemplo é a palavra planalto, né, que é a junção de plano, mais a palavra alto. E aí, quando elas se juntaram, né, esse O bateu as e voou, e você ficou apenas a palavra planalto aí aglutinada. Tá certo? Isso ocorre, pessoal, porque na língua nós temos a tendência a juntar as palavras, né? Então você pode ver que você falar plano alto, se você falar no ritmo normal de fala, ele naturalmente vai se tornar plano alto, né? Plano alto, plano alto, plano alto, tá? O hibridismo, como eu falei, são palavras de elementos de línguas diferentes, né? Seja a língua que for. Então, por exemplo, eu tenho aí a palavra futebol mirim, tá? Então, futebol é a palavra de língua portuguesa, não é isso? E mirim é a palavra do tupi-guarani. Tá? Então, você tem aí a junção de duas línguas, para formar uma terceira palavra aí. Tá? Então, o hibridismo é sempre essa junção de línguas diferentes. Tá? Muito comum quando você vai falar de áreas de conhecimento, biologia, filosofia, fisiologia, entre outras mais. Tá? E por fim, né, as onomatopeias são palavras formadas a partir dos sons da natureza. A gente pensa muito na onomatopeia como toque-toque, zum-zum, bé, miau e assim por diante, né? Só que aí, essas palavras que imitam o som, elas geram o nome desse som aí, o nome dessas palavras. E é aí que você vai ter a formação de palavras. Então, por exemplo, zum-zum forma zumbido, né? E zumbido é uma palavra formada por onomatopeia, tá? O miau vai formar miado do gato. Então, miado é a palavra formada por onomatopeia. Au, latido, né? E por aí vai. Né? Então, quando a gente fala em palavra formada por onomatopeia, é nesse sentido. Você pega o som e a partir dele você forma uma palavra qualquer. Ok? Bom, eu espero que todos tenham compreendido, né, esses processos de formação de palavras. Né? Bons estudos para todos. Se vocês gostaram aí do vídeo, não esqueça de deixar aí o seu like, né? E considere se inscrever no canal, né? Nossos vídeos são postados sempre regularmente. Então, vejo vocês por aí. Bons estudos para todos e até mais.